Olha, por décadas a gente ouviu a mesma história, né? Comprar uma casa é o melhor investimento que alguém pode fazer. Mas e se essa matemática simplesmente não fechar mais? É o que vamos analisar hoje, mergulhando nos dados que desafiam essa crença e mostram por que o sonho da casa própria pode ter se tornado, na verdade, um pesadelo financeiro. Ok, vamos começar com essa citação que é bem provocadora e está no centro de toda essa análise. É uma afirmação e tanto, né? Mas ela reflete uma mudança assim gigantesca no mercado imobiliário. A grande questão é, o que foi que mudou de forma tão drástica? A verdade é que ser proprietário de um imóvel já foi, sim, uma vitória financeira bem clara. Só que o cenário de poucos anos atrás virou completamente de cabeça para baixo, mais ou menos ali por 2022, criando um ambiente totalmente novo para quem pensa em comprar. Vamos recapitular rapidinho? Em 2017, a conversa era compre. Em 2020, o negócio era refinancie. Mas aí, em 2022, as regras do jogo mudaram completamente. A gente chegou num ponto em que os preços das casas estão lá em cima e, ao mesmo tempo, as taxas de juros também estão nas alturas. É a pior combinação possível para quem quer comprar. Aquele ano foi o ponto de virada. Pensa só, poucas casas à venda, juros baixíssimos. Foi a tempestade perfeita. Com taxas de tipo 2,75%, as pessoas podiam pagar 30% a mais pela mesma casa sem mudar quase nada na parcela mensal. O resultado? Isso inflacionou o mercado inteiro, claro. Certo. Agora vamos entrar no argumento financeiro principal. O preço que se vê na etiqueta de uma casa e o valor da parcela são só a ponta do iceberg. Tem muito mais custo envolvido que geralmente a gente nem põe na conta. É muito fácil entrar num site, ver o valor estimado da casa e pensar: nossa, meu patrimônio está crescendo. Só que essa visão ignora completamente os gastos invisíveis. Juros, impostos, seguros, manutenção. É um dinheiro que sai do bolso e, olha, ele não volta. E aqui os números ficam bem concretos. Para uma casa de preço mediano hoje, os custos anuais, que não são para pagar o valor do imóvel em si, chegam a quase US$ 30.000. A gente está falando de juros do financiamento, impostos, seguro e a boa e velha manutenção. E isso leva a gente para este número aqui que é bem chocante. Mesmo se o imóvel valorizar um 0,3% ao ano, quando se subtrai os quase US$ 32.000 de custos, o resultado líquido é uma perda financeira de mais de US$ 30.000 em um único ano. A valorização simplesmente não consegue cobrir os custos. E esse gráfico aqui ilustra a situação atual de um jeito brilhante. Em todos os 50 estados americanos, comprar uma casa hoje é, na média, 50% mais caro do que alugar. Aquela velha história de que alugar é jogar dinheiro fora, pois é, com essa diferença toda, ela já não faz mais sentido. Ok, então os custos individuais são altos, a gente já entendeu. Mas por que os preços não caem? Para entender isso, a gente precisa olhar para as forças econômicas maiores, aquelas que sustentam e inflamam o mercado imobiliário. Tem um conceito-chave aqui que são as conforming mortgages. Basicamente, o governo federal garante a maior parte dos financiamentos imobiliários. Isso faz com que os bancos sempre tenham dinheiro para emprestar, o que mantém o fluxo de compradores no mercado, não importa muito a situação econômica. Então, o ponto crucial é este ciclo. O governo garante os empréstimos, o que aumenta a demanda. Com mais gente querendo comprar, os preços sobem. Aí, para ajudar as pessoas a conseguirem comprar, o governo permite empréstimos ainda maiores, o que faz os preços subirem ainda mais. É um ciclo que se alimenta sozinho. Tá, mas e aquela história que todo mundo fala, que as grandes corporações de Wall Street estão comprando todas as casas e tirando a chance de famílias normais? Vamos dar uma olhada nos dados para ver se isso é verdade mesmo. A narrativa é boa, né? Um vilão corporativo gigante dando lances maiores que todo mundo. Mas como acontece em muitas histórias, a realidade que os dados mostram é bem mais complexa e, para ser sincero, bem surpreendente. E aqui está a grande revelação. Quando alguém vai comprar uma casa, 75% da concorrência vem de outras pessoas que também querem morar ali. E as megacorporações? Elas representam menos de 3% da competição, ou seja, a maior disputa é entre compradores comuns. A lógica por trás disso é bem simples, na verdade. Investidores institucionais precisam de margem de lucro. Eles procuram imóveis que precisam de muita reforma, comprados com belo desconto. Não faz nenhum sentido financeiro para eles entrarem numa guerra de lances por uma casa prontinha, porque simplesmente não sobraria lucro. Certo. Diante de tudo isso, quer dizer que a decisão de comprar uma casa morreu? Não, não necessariamente. Mas as regras do jogo mudaram. E muito.
Vamos ver uma nova forma de pensar sobre essa decisão no mundo de hoje. Hoje, a decisão se resume basicamente a dois fatores. O primeiro é o emocional, aquele valor que não se mede em dinheiro, de ter um lar, um lugar para chamar de seu. O segundo é puramente financeiro, mas com uma condição nova. A compra só faz sentido para quem planeja ficar no imóvel por um tempo muito mais longo do que antes. E este é, talvez, o dado mais importante de toda essa análise. Antigamente, se a pessoa ficasse de 3 a 5 anos no imóvel, a compra já se pagava em relação ao aluguel. Hoje, com os custos que a gente viu, esse ponto de equilíbrio pode levar de 15 a 20 anos, ou até mais. E para deixar isso ainda mais concreto, um cálculo real para uma casa em Las Vegas mostrou que seriam necessários 28 anos para que a compra ficasse mais barata que o aluguel. Ou seja, só quando a casa estivesse praticamente quitada. Isso nos deixa com a pergunta final. O desejo de ter um lar é poderoso, é super válido. Mas, com os custos financeiros tão altos e o tempo de retorno tão longo, a questão que cada um precisa se fazer é: esse prêmio emocional, essa vontade de chamar um lugar de seu, ainda justifica o preço financeiro que se paga hoje?